Existe uma tradição que Adão Arishon, o primeiro homem, logo no momento da sua criação, ele escreveu um livro cabalista muito profundo que demonstra como Deus fez a criação do mundo. Esse livro se chama Sefer Yetzirah, o livro da criação. Outras ideias falam que esse Sefer Yetzirah foi editado por Avraham Avinu, o primeiro judeu. Nesse livro se encontram os segredos da criação do mundo. Infelizmente, esse livro já foi traduzido para português de uma forma totalmente deturpada. Eu aconselho não ler esse livro como se encontra na sua tradução, porque para entender o conceito desse livro precisa ser um grande sábio talmúdico. Mas os grandes sábios do Talmud que conheciam esse Sefer Yetzirah, eles tinham o poder de criar seres. O Talmud nos diz que tinha um certo sábio que ele não tinha carne para Shabbat, ele não tinha dinheiro para comprar carne para Shabbat. Então ele criou um novilho perfeito através de usar os nomes divinos que se encontram nesse Sefer Yetzirah. Dessa forma, ele tinha carne para Shabbat. Ele fez isso para cumprir a mitzvah de poder comer carne em Shabbat. Quer dizer, os sábios eles tinham o poder de criar um ser através dos segredos do Sefer Yetzirah e dar para ele vida. Isso tudo era os segredos do Sefer Yetzirah. No entanto, os verdadeiros sábios que tinham esse conhecimento, nunca eles usavam de forma alguma, em nenhuma ocasião, a não ser em casos especiais que era muito necessário. De uma forma geral, isso era totalmente proibido, porque o ser humano deve viver nesse mundo conforme as leis da natureza que Deus criou. No entanto, na época do grande sábio, que era chamado Maharal de Praga, Rabbi Levi, que ele realmente era o grande mestre sábio da época medieval, que ele era o rabino de Praga, e era conhecido mundialmente por sua grande sabedoria entre judeus e não judeus. Ele conhecia tecnologias que somente atualmente nos foi reveladas. Tudo isso aqui pelo conhecimento profundo da Torá, profundo da Kabbalah. Na época dele, houve uma grande acusação contra o povo judeu, de povos antissemitas, em que inventavam histórias de libelo de sangue, dizendo que o povo judeu usa sangue para fazer as suas matzot. Uma tolice como essa, na lei da Torá, se existe um ovo que tem uma pintinha de sangue, todo ovo tem que ser descartado. E eles diziam, de uma forma estúpida e errônea, que o povo de Israel usa sangue para fazer a sua matzot, mas isso causou muitas perseguições do povo judeu em todas as gerações e muitos pogroms. E na época de Maharal de Praga, isso aí realmente era algo muito grave. Perseguições contra os judeus em Praga era algo muito grave e muito constante. E isso levou ele a criar um golem. Um golem, ele fez um boneco de terra, ele juntou as 4 bases da criação, fogo, água, vento e terra, e deu para esse boneco uma vida através do conhecimento, da sabedoria, dos nomes divinos que dão vida a um boneco. E esse era o golem. Esse golem ajudou muito o povo judeu, na época do Maharal, de se livrar de todos os seus inimigos, porque ele era uma criatura invencível. Ele era uma criatura que não tinha limitações, porque ele foi criado com o nome de Deus. Durante todo o período que o Maharal dirigiu o rabinato de Praga, esse golem ajudou muito o povo judeu, não somente em Praga, mas em todos os lugares. Era considerado um segredo, até que chegou o momento que o Maharal tirou o nome judaico que dava vida para esse golem, enterrou ele no sótão da sua sinagoga e cobriu ele com livros velhos, que não eram utilizáveis, e dessa forma isso foi considerado agonizar o enterro do golem. Dizem que até hoje, no sótão da sinagoga do Maharal de Praga, lá se encontra o golem coberto dos livros judaicos. Ninguém tem acesso. Certa vez, na época da Segunda Guerra Mundial, dizem que algum soldado alemão tentou entrar lá dentro e quando ele tentou abrir a porta, ele teve uma morte instantânea. Jamais outras pessoas tentaram fazer o mesmo. Atualmente, é difícil dizer que existem sábios cabalistas que têm essa força de fazer um golem. E também não podemos usar essas forças se for desnecessário, somente no caso de grande emergência, como ocorreu na época do Maharal. Não é essa a nossa missão aqui na Terra. Nossa missão, Deus deu para nós 613 mitzvot, os mandamentos da Torá, o estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot. É essa maneira que nós conectamos com Ele. A história do golem é uma história interessante, mas deve ficar apenas nas memórias da biografia do povo judeu. Não deve ser levado na prática para fabricações de golem. Isso não levaria a nada, e já que não tem um intuito especial para isso, passa a ser algo proibido. Os grandes sábios, conhecedores da Kabbalah, mesmo na época atual,
Eles demonstram a sua grandeza através de ocultar o seu conhecimento de todo mundo e não usar a força da Kabbalah de uma forma ativa, porque essa é a vontade de Deus, que Deus quer que o mundo se dirija conforme as leis da natureza. E a pessoa sabendo usar as leis da natureza para fazer a vontade de Deus, ele trará a presença divina nesse mundo, e isso nós veremos, esse objetivo final, como o mundo vai ser lapidado e transformado na era messiânica que chegará em breve para todos nós.